Se você já assistiu Naruto, você sabe que o Susanoo é uma técnica na qual o usuário gera uma figura humanoide de energia e fica lá dentro dele, sendo bem protegido e atacando os inimigos de forma bem poderosa. Mas você sabia que o Superman também desenvolveu uma técnica bem parecida com essa, o seu próprio Susanoo? Pois é, galera, eu sou o Andy e no vídeo de hoje vamos ver que história é essa do Superman usar Susanoo. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre o Superman. E sem mais demora, vamos à história! Para quem não viu os últimos vídeos, nessa história o Metallo recebeu um novo corpo do Lex Luthor, e Lex o incentivou a atacar um novo prédio de tecnologia criado pela Super Família. Para forçar o vilão a fazer isso, Lex até mesmo incriminou a irmã do Metallo por assassinato. Só que depois que Lex foi preso pelo assassinato de Manchester Black, Metallo começou a receber novas ordens de alguém que estava se passando por sua irmã Tracy Corben, lhe dizendo para construir um corpo mais forte e transformar as pessoas em drones ciborgues parecidos com ele. Então fica a pergunta, quem é que está manipulando o Metallo? E além disso, vimos que o Superman adotou duas crianças felosianas que têm poderes semelhantes aos dele. Só que, como vimos, uma dessas crianças não aguentou ver alguns humanos protestando contra os alienígenas e simplesmente os atacou, aparentemente matando um deles. Bom, o capítulo começa exatamente como terminamos o último, com a Otoha no meio do protesto da Terra Azul, e parece que ela perdeu a paciência e fez alguns estragos por aqui. Vemos carros em chamas e aparentemente uma pessoa morta. Logo, John e Ozuha também aparecem aqui e ficam desesperados com o que veem, principalmente John. Ao ver um corpo caído, ele entra em pânico e começa a se culpar porque ele deveria ficar observando as crianças. A Otoha tenta se explicar porque ela iniciou esse ataque, mas John a ignora, dizendo que talvez ainda dê tempo de salvar o homem. No entanto, quando John começa a socorrê-lo, é aí que é revelado que o homem, na verdade, é um drone ciborgue do Metallo. Pois é, galera, felizmente esse homem que a Otto atacou não passava de um vilão. O problema é que John não conseguiu perceber isso a tempo, e o homem aproveita para disparar nele uma rajada de kryptonita, dizendo que não precisa de um Superman. E mais, todas as pessoas ali ao redor também são drones ciborgues do Metallo. Eles dizem que já que o Superman sequestrou a irmã, a família de Metallo, então eles também vão sequestrar a família do Superman. Enquanto isso, Lois e Clark, que estavam se dirigindo para o protesto da Terra Azul, são pegos por uma multidão assustada percebendo que algo está errado. A visão telescópica de Clark permite que ele veja que as crianças estão em perigo e imediatamente ele parte para lá. Voltando para John e as crianças, eles estavam se saindo super bem na luta contra os vilões. John até desafia o Metallo, dizendo que se ele quer ter uma chance contra eles, ele terá que aparecer pessoalmente. E, de fato, para a surpresa de John, o próprio Metallo, que continua a sofrer mutações, aparece atrás dele e lhe acerta um baita soco até tirando o sangue de John. Depois disso, ele agarra a Otoha e o Ozuha e simplesmente se teleporta, dizendo que da próxima vez que o Superman vê-los, os gêmeos estarão completamente modificados. Ou seja, ele também pretende transformá-los em drones ciborgues. Bom, assim que o Metallo se teleporta, Clark finalmente chega. Ele começa a ajudar John a derrotar os drones ciborgues, enquanto John, se sentindo muito culpado, diz que precisa salvar os gêmeos para provar que não os odeia. Clark entende os sentimentos de John. Ele o acalma dizendo que as pessoas precisam dele aqui. Então ele orienta John a chamar toda a Super Família para lutar contra os drones ciborgues e evitar que eles destruam a cidade, enquanto Clark vai em busca dos gêmeos. Daí o Superman usa sua super audição para procurar pela cidade.
ele escuta além dos batimentos cardíacos de John, Lois, Jimmy e Perry. Ele vai expandindo sua audição até que ele capta os batimentos cardíacos dos gêmeos e também de um coração monstruoso. Imediatamente, ele voa em alta velocidade até um antigo prédio da cidade e já chega quebrando o teto, onde finalmente ele encontra o Metallo segurando os gêmeos como reféns. Inclusive, o Superman fica bem surpreso com a nova aparência bizarra do Metallo, querendo saber o que aconteceu com ele. Mas aquele holograma da Tracy, a irmã do Metallo, na cabeça dele, diz pra ele não dar ouvidos ao Superman. O Metallo começa a ameaçar o Superman. Ou ele liberta sua irmã, ou do contrário, ele matará as crianças. Clark tenta dizer a Metallo que tem algo afetando a sua mente, talvez até o controlando, mas o Metallo acha que o Superman só quer confundi-lo. É aqui que entendemos mais um pouco sobre as motivações do Metallo. No capítulo passado, vimos que quando criança, John Corbin encontrou uma arma e se sentiu poderoso. Então, ele ansiava pelo poder mesmo quando adulto, levando a sua vida de agora. Ele diz ao Superman que pessoas poderosas como ele sempre serão monstros. Não importa o quão bom o Superman tente ser, quantas pessoas ele salve, poder é igual monstruosidade e maldade. À medida que diz isso, vemos o Metallo como que carregando um poderoso ataque de radiação de Kryptonita. E, realmente, ele dispara uma mega rajada de energia de Kryptonita que atinge em cheio o Homem de Aço. Porém, estranhamente, Clark sai ileso desse golpe. Tipo, dessa vez, a Kryptonita não enfraqueceu o Superman, que ainda acerta um poderoso soco abrindo o peito de Metallo. O vilão acredita que finalmente o Superman irá matá-lo e revelar o verdadeiro monstro que ele é, mas é claro que Clark não vai fazer isso. Acontece que ele esteve observando o novo coração do Metallo e descobriu que ele é na verdade uma caixa órfã do mundo bélico, só que movida a Kryptonita. Clark diz a Corbin que a caixa órfã é feita de Gênesis, que também tem um grande efeito sobre o Superman, fazendo com que ele não apenas resista à Kryptonita, mas o deixando ainda mais poderoso. O Superman até lembra que sua mãe costumava dizer que ninguém gosta de quem se exibe, mas às vezes um valentão precisa saber que ele não é tão durão quanto pensa. É aqui que Clark gera um gigante construto dele mesmo, tipo um Susanoo da franquia Naruto. Com esse novo poder, o Superman simplesmente esmaga o Metallo na parede com um único soco, e em seguida o atinge com várias rajadas rápidas de visão de calor que paralisam seus sistemas e cortam as conexões entre seu cérebro e a caixa órfã. Com a conexão cortada, o holograma da Tracy, da irmã do Metallo, finalmente desaparece, mas antes de ir, ela ainda zomba do Metallo, dizendo que ele continua o mesmo perdedor de sempre. Agora sim, tudo está resolvido. Quer dizer, o Metallo continua achando que o Superman quer lhe humilhar de alguma forma, mas para sua surpresa e também dos gêmeos, Clark simplesmente ajuda Metallo a se levantar e a recolocar seu braço, dizendo que o vilão vai pagar por seus crimes, mas primeiro ele vai ajudá-lo a salvar sua irmã. O Metallo fica impressionado com essa atitude, tipo, ele jamais ajudaria alguém que fez as coisas que ele fez, no que o Superman responde que não hoje, mas espera que algum dia ele faça o bem. É justamente o contraponto para o pensamento do Metallo. O poder não precisa fazer de você um monstro, basta usá-lo da maneira certa. Com essa parceria temporária, Clark pede a Metallo para desligar os drones ciborgues. Só que Corbin percebe que não tem mais controle sobre eles. Seja lá quem esteja os controlando, é a mesma coisa que sequestrou sua irmã. E, bom, Metallo tem toda a razão dessa vez. Pulamos para o local onde a Tracy está sendo aprisionada até que alguém semelhante ao Metallo aparece e começa a conversar com ela. É aqui que é revelado que o grande mal da trama, a voz na cabeça do Metallo, a falsa Tracy, o mentor por trás de tudo, é na verdade o Superman Ciborgue, o Super Ciborgue Henry Henshaw.
Sim, galera, ele passou todo esse tempo fazendo uma atualização para ele próprio. Ele está utilizando um novo corpo feito com a tecnologia do mundo bélico. Ele também reuniu o sangue da super família das lutas que o Metallo teve e parece que ele está muito mais poderoso. Lembrando que, como o Metallo falhou em sua missão de matar o Superman e a super família, Henry, em um tom ameaçador, diz que vai ter que encontrar uma outra utilidade para a irmã do Metallo. Então é isso, galera, o Superman continua surpreendendo, ganhando novas habilidades. Dessa vez, ele manifestou até mesmo o Suzano. Vamos aguardar para ver se essa vai ser uma técnica recorrente, mas eu acho difícil acontecer. Agora, também sabemos quem é o grande vilão por trás desse arco, Super Cyborg. Lembrando que a última vez que ele apareceu foi justamente na Dark Crisis, quando ele perdeu para o John e teve seu crânio esmagado pelo Cyborg. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima.